Sabe aquela história de Pedro andando sobre as águas? O que será que ela pode nos ensinar sobre a nossa própria fé? Bom, é nessa narrativa poderosa dos evangelhos que a gente vai mergulhar agora para tentar descobrir o que ela revela sobre a verdadeira natureza do crer. Então, vamos tentar imaginar a cena. É noite fechada, no meio do mar da Galileia. Os discípulos, eles estão exaustos, completamente encharcados, lutando pela própria vida. O vento está uivando, as ondas ameaçam virar o barco a qualquer momento. E o pior, eles estão a quilômetros da terra. O desespero, ali, já estava batendo forte. E aí, no auge desse terror todo, aparece uma figura, caminhando sobre as águas. A gente pode pensar, eles reconheceram na hora, né? Mas não. Mesmo depois de ver Jesus fazer tantos milagres, a primeira reação não é de alívio, é pânico. Pânico total. Eles começam a gritar, convencidos de que era um fantasma, uma assombração. Só que no meio daquela confusão, um dos discípulos, claro, tinha que ser o Pedro, sempre o mais impulsivo, faz um pedido super ousado. Ele não quer só assistir ao milagre de longe, ele quer fazer parte daquilo. E por um instante, ele consegue. Ele realmente sai do barco e começa a andar em direção a Jesus sobre as águas. E é aqui que a história chega no seu ponto central, sabe? O que foi que deu errado? Poxa, ele tinha acabado de fazer o impossível, de desafiar as leis da natureza. Porque justo ali no momento em que o vento ficou um pouco mais forte, a fé dele simplesmente desmoronou. A resposta para isso parece estar numa desconexão. Uma coisa é o que os olhos dele viam, outra era a fé que ele tinha lá dentro, no coração. Ele viu os milagres, claro que viu, a multiplicação dos pães, as curas, mas parece que a ficha ainda não tinha caído completamente sobre quem era Jesus. Faltou foco e, principalmente, faltou uma raiz mais profunda nessa fé. Para a gente entender melhor essa falha do Pedro, a análise nos leva para uma das parábolas mais famosas de Jesus, a do semeador. E é incrível, porque é nesse ponto que a história de Pedro vira um espelho para a nossa própria vida. Naquele momento específico, Pedro foi a imagem perfeita daquela semente que caiu em solo cheio de pedras, sabe? Ele ouviu a palavra, aquele vem de Jesus, e reagiu com uma alegria, um entusiasmo imediato. Foi como uma plantinha que brota super rápido. Só que, igual a essa planta sem raiz, a fé dele não tinha a profundidade necessária para se manter de pé. E esse tipo de fé, infelizmente, costuma seguir um roteiro meio previsível, até um pouco trágico. Começa com aquela empolgação toda, aquela emoção à flor da pele, mas não aguenta o primeiro aperto, o primeiro teste de verdade. Na hora que a dificuldade aparece, por não ter essa raiz firme, ela simplesmente murcha. Mas olha, essa não é só uma história de 2000 anos atrás. É um retrato muito, mas muito atual. Se a gente parar para pensar, será que não vemos muitos Pedros por aí hoje em dia? Vamos ver como isso se aplica no nosso contexto. Pois é, os Pedros de hoje são essas pessoas cuja fé parece linda quando tá tudo bem, quando o sol tá brilhando, mas que murcha na primeira tempestade. É uma fé que se baseia muito na emoção, no que ela pode trazer de bom para a pessoa, sabe? Um tipo de autoajuda, de soluções rápidas. Mas não é uma fé de transformação profunda. E por isso mesmo é uma base muito frágil, que não aguenta as adversidades da vida. Exatamente como a própria parábola avisa, né? Sem essa raiz funda que vem do entendimento, do compromisso, a fé acaba sendo algo passageiro. Ela fica dependendo se o dia tá bom ou ruim e, claro, na hora do aperto, ela não se sustenta. Mas, e aqui vem a parte boa, a virada mais otimista da história. A falha de Pedro não é o ponto final. Pelo contrário, é o grande ponto de virada, e talvez seja a lição mais importante disso tudo pra gente. Pensa bem, no meio da crise total, afundando na água, com aquele vento todo, Pedro soube exatamente para quem gritar. Aquele medo que o paralisou virou um pedido de socorro. Um pedido direto, desesperado. E que funcionou. Era uma pessoa só. A solução não era ele tentar ali no desespero ter mais fé por conta própria. Não. A solução era clamar por salvação para a única pessoa no universo que podia, de fato, salvá-lo. E essa imagem é fantástica. Ela mostra a mensagem central de um jeito muito claro. A graça não é algo que a gente conquista com a nossa força. É um presente que a gente recebe justamente na nossa fraqueza. Jesus não ficou esperando, não deu sermão. Na hora, ele estendeu a mão e o segurou. E foi só aí, de volta à segurança do barco, com a tempestade já calma, que o medo daquela turma toda finalmente virou adoração.
Foi quando a ficha caiu de verdade. Ali eles entenderam que aquela figura não era um fantasma para se ter medo, mas sim o Filho de Deus para ser adorado. Então, no fim das contas, o que fica dessa história toda é um convite. Um convite para a gente olhar para dentro e examinar a base da nossa própria crença. Em que tipo de solo a nossa fé está plantada? Será que ela está mesmo pronta para quando a próxima tempestade chegar?